para a gente finalizar essa primeira parte da aula, a gente vai trabalhar se seria possível a alteração do regime de bens pelo casamento celebrado na vigência da Lei 3071 de 1916, que é o nosso Código Civil de 1916. Por quê? Porque o artigo 2039 do nosso Código Civil atual diz que o regime de bens nos casamentos celebrados na vigência do Código Civil anterior é por ele estabelecido. Tá? O primeiro doutrinador que verificou essa questão específica da possibilidade de se alterar o regime de bens adotados no Código Civil de 1916 por essa ação, que é uma ação nova do Código Civil de 2002, como eu falei no começo da aula, foi Euclides de Oliveira. Tá? Euclides de Oliveira, através de uma obra que chamava Questões Controvertidas no Novo Código Civil, ele verificou essa controvérsia. Tá? O que a gente vai verificar? Seria possível, então, a ação de alteração do regime de bens de um casamento celebrado anterior ao Código Civil de 2002? Sim, seria possível. Por quê? A gente falou que a gente tem normas gerais, normas especiais, e o nosso artigo 1639, parágrafo 2º do Código Civil, é uma norma geral quanto ao regime de bens, podendo ser aplicada a qualquer casamento existente no Brasil. Tá? Então, o STJ, utilizando-se do artigo 2035 caput do Código Civil e a escada pontiana, deduziu que é possível alterar o regime de bens de casamento celebrado na vigência da codificação anterior. Olha a importância da nossa escada pontiana, tranquilo? Então, só para relembrar para vocês, novamente, a gente já trabalhou a questão da escada pontiana na nossa aula, mas a gente vai verificar 3 planos, tá? Plano da existência, plano da validade e plano da eficácia. Lembre-se que o plano da existência ele não é adotado, ele não tem, pelo menos o termo existência no nosso Código Civil não aparece, então a gente vai trabalhar como plano da validade os elementos mínimos da existência que vai receber qualificações. Então, o nosso plano da existência ele está intrínseco, ele está internalizado no plano da validade no nosso Código Civil de 2002, tá? Então a gente tem o plano da existência, da validade e da eficácia. Nosso plano da existência a gente vai verificar agente, vontade, objeto e forma. Esses são os nossos pressupostos de existência, nosso suporte fático do negócio jurídico. Tá? Plano da validade, capacidade do agente, liberdade da vontade, consentimento, licitude, possibilidade de você fazer determinado negócio jurídico, determinabilidade do objeto. Tá? Então, e a adequação das formas são os requisitos da nossa validade. Plano da eficácia é condição, termo, consequências do inadimplemento negocial, juros, multa, perdas e danos e outros elementos. Então, nosso plano da existência é o nosso suporte fático do negócio jurídico. No plano da validade, os elementos mínimos do plano da existência recebem qualificações, então a gente vai verificar agente, mas vai verificar a capacidade do agente na validade, tranquilo? E no plano da eficácia são as consequências do negócio jurídico, elementos relacionados com os seus efeitos. Tá? Relativamente a esses 3 planos e a aplicação das normas jurídicas no tempo, o nosso Código Civil, no artigo 2035 caput, que foi esse artigo aplicado pelo STJ, diz: a validade dos negócios jurídicos e demais atos jurídicos constituídos nas leis anteriores referidas no artigo 2045, mais os seus efeitos produzidos após a vigência desse código, aos preceitos deles se subordinam, salvo se houver sido prevista pelas partes determinada forma de execução. Então, o que esse artigo 2035 do Código Civil traz para a gente? Ele estabelece que quanto aos planos da existência e da validade, o primeiro está dentro do segundo, devem ser aplicadas as normas do momento da constituição ou celebração do negócio. Então, no tocante ao plano da eficácia, devem seguir as normas no momento dos efeitos. Em suma, então, plano da existência, aplicação da norma no momento da constituição do negócio, plano da validade, aplicação da norma no momento da constituição do negócio também, e o plano da eficácia, vai ser a aplicação da norma no momento dos efeitos, não é da constituição, mas dos efeitos. Então, pois bem, em qual plano está o regime de alteração de bens e a possibilidade da sua modificação? Logicamente, a questão da alteração do regime de bens, ela está
no plano da eficácia do casamento, pois a existência ou validade não depende do regime de bens adotados. Em outras palavras, nota-se que o regime de bens tem relação com as consequências posteriores ao casamento. Como eu falei para vocês, a alteração possui efeito ex nunc, então óbvio que a alteração vai produzir efeitos futuros, vai produzir efeitos a partir do trânsito julgado da decisão. Então, são efeitos relacionados ao plano da eficácia, efeitos, eficácia, não validade e nem existência, então não se altera. Portanto, o nosso 2035 é o nosso fundamento legal para permitir essa alteração de casamentos realizados anteriores ao nosso Código Civil de 2002. Tá? Existe também o enunciado 260 do CJF, que diz que o artigo 1639, parágrafo 2º, que é essa questão da alteração, a alteração de bens previstos nesse parágrafo 2º do artigo 1639 do Código Civil, também é permitida nos casamentos realizados na vigência da legislação anterior. Então, nosso enunciado 260 do CJF também ele atinge essa questão. Casamentos realizados anteriores à vigência do nosso Código Civil de 2002, seria possível a nossa alteração. Então, por que diabos existe essa previsão do 2039 do Código Civil, quando expressa que o regime de bens nos casamentos celebrados na vigência do Código Civil anterior é o por ele estabelecido? A resposta é bem simples, tá? Qual que seria a resposta? Para aqueles que se casaram antes da vigência do Código Civil de 2002, no regime da comunhão universal de bens, valem as regras contidas nos artigos 262 a 268 do Código Revogado, no regime da separação de comunhão parcial, as regras do 269 a 275, no regime da separação 276 e 277 e no regime total as normas do 278 a 311, tá? Então a 278 a 311. O que isso quer dizer? Como antes apontado, a norma de direito intertemporal em comento somente alcança as normas especiais relativas aos regimes, não são as normas gerais, ou seja, nossa norma geral é no nosso 1639, então existe a possibilidade sim de se alterar, mas as normas específicas, ou seja, como cada regime de bens vai produzir efeitos, somente a norma específica do Código Civil de 1916. Então, no nosso Código Civil de 2002, as novas regras de comunhão universal, comunhão parcial de separação, as nossas regras especiais, específicas desse tipo de casamentos, dessas espécies de casamentos, de regimes patrimoniais, são aplicadas a partir dos casamentos celebrados posterior ao nosso Código Civil de 2002. Os nossos casamentos celebrados anteriores ao Código Civil de 2002 são aplicados os regramentos específicos no que diz respeito às espécies do regime de bens de cada código. Então, casou antes de 2002, vai se aplicar, por exemplo, ali, comunhão universal 262 a 268 do Código Revogado. Casou depois de 2002, comunhão universal 1667 a 1671. Se houver qualquer diferença, aí que está a diferença e o porquê desse nosso artigo está aí no nosso Código Civil. Tá? Então, essa questão do artigo 2039 é para a gente trabalhar especificamente nas normas especiais, normas específicas, não a norma geral. Nossa norma geral, como eu falei para vocês, o 1639, ele não se aplica. Tá? Então, só para a gente acabar aqui, voltando para o CPC, nosso parágrafo 2º do 734 do CPC, que é o nosso procedimento especial para alteração de bens, do regime de bens, vai dizer que os cônjuges na petição inicial ou em petição avulsa podem propor ao juiz meio alternativo de divulgação da alteração do regime de bens a fim de resguardar esses direitos terceiros, ou seja, publicidade. Como que eles podem alterar? Ao invés de ser um edital, por exemplo, uma publicação no Diário de Justiça, a parte pode, através de um site de internet, divulgar isso, através de um jornal local. Então, é uma possibilidade de você publicizar isso de uma maneira muito mais fácil e muito mais prática e acessível do que o próprio edital. E como eu falei para vocês, após o trânsito em julgado, nosso parágrafo 3º do 734 do CPC determina a verbação no registro civil e também, caso qualquer um dos cônjuges seja empresário, o mandato de averbação ao registro público de empresas mercantis e atividades afins.
Beleza? Então a gente fecha esse primeiro momento da aula e agora a gente vai trabalhar especificamente sobre as regras gerais ao regime de bens. Lembrando que o nosso 1639 é uma regra geral já, tá? Então a nossa diferença do artigo 2039 é porque as normas especiais quanto ao regime de bens do Código de 1916, elas continuam sendo aplicadas, mas quanto à norma geral, que é o 1639, se aplica porque é uma norma geral, então não tem prejuízo, tranquilo? Então a gente fecha essa primeira parte da aula e vamos tratar especificamente das regras gerais quanto aos regimes de bens. Obrigado.